Capítulo 13. Com que eu preciso do Evangelho? Audiobook Perguntas de um Coração escrito por Fernando Lino. Para entender melhor o porquê precisamos do Evangelho é preciso entender o que é o Evangelho. Evangelho significa boas notícias. Se temos boas notícias, pressupõe-se que existam as más notícias. Quais são as boas notícias e quais são as más notícias? A Bíblia nos apresenta a humanidade sendo criada por Deus de uma forma diferenciada, não necessariamente sendo melhor em detrimento do restante da criação, mas sendo o ápice da mesma. No ser humano, Deus coloca uma pitada de si próprio. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que, entre outras coisas, temos o poder de decisão, a liberdade de escolher os caminhos que queremos trilhar. Mas esse Deus Criador também é um projetista. Ele desenha a história da humanidade para que a mesma viva eternamente se relacionando com Ele, como amigos, parceiros na caminhada, ao ponto de toda tarde haver um encontro para colocar o papo em dia segundo Gênesis. Esse projeto que chamamos de Reino de Deus, ou Deus no comando, começa na concepção do ser humano e se direciona sempre para a vida, cada vez mais vida. Costumo dizer que no projeto original de Deus não haveria oxidação ou envelhecimento como temos atualmente. Algumas profissões ligadas à estética provavelmente não existiriam caso o homem estivesse decidido a se manter no projeto inicial de Deus. No livro de Gênesis ainda, no capítulo de número 3, uma bifurcação surge nessa história, um momento de decisão. O homem é levado a duvidar que Deus realmente tem o melhor caminho. E então, decide sair do projeto do seu Criador e inicia uma carreira solo, criando o seu próprio projeto. Com isso, ele se desconecta do Criador e começa a destinar-se para outro alvo. Ele erra o alvo original. A isso damos o nome de pecado. Quando o homem deixa de viver perto de Deus e decide por viver perto de si mesmo, o projeto Deus no controle é trocado pelo homem no controle. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Com isso, vem a má notícia. O resultado dessa escolha já informado anteriormente por Deus é a morte. Costumo dizer que entra no computador da humanidade o vírus da morte. Um novo destino gerado por uma nova escolha. O projeto Homem no Controle terminará na morte. Terminará longe do Deus Criador, terminará longe do Deus que é fonte de vida. Sem a fonte de vida nós morremos, então concluímos que, no projeto do homem nascemos para morrer. Isso pode nos ajudar a entender por que temos tanta dificuldade com a morte. Não faz parte da criação original da humanidade. Essa escolha feita pelo primeiro homem, Adão, passa de geração em geração. Tirou de nós o direito de escolher se nasceremos ou não com a essência de pecador. Além disso, nós também, quando tomamos consciência do poder de decisão, acabamos decidindo pecar e nos distanciar conscientemente de Deus. O abismo entre o homem e Deus aumenta cada vez mais. Você pode até pensar, então eu vou parar de ler a Bíblia, nem chegou no 3º capítulo e já estou destinado a morrer. Realmente muitos de nós ou não sabemos das más notícias, ou sabemos, porém não conhecemos as boas. Outras vezes, até conhecemos as boas, mas não cremos. Quais são as boas notícias? Esse Deus que nos projetou para a vida não desiste de nós, independente de nossa rebeldia e de nossas escolhas, Ele continua nos amando. Porém, Ele é justo. Se o homem pecou, ele deve vivenciar o resultado dessa decisão. Qual é a saída? Alguém sem pecado, que como Adão não nasce contaminado por essa pecaminosidade. E não somente isso, alguém que ao viver aqui na terra mostre que, embora tentado, é possível decidir ficar perto de Deus. Procura-se entre os seres humanos, contudo não se encontra alguém assim. Ninguém é digno de mudar essa história. A tristeza aumenta ainda mais. Então, entra na história a graça de Deus. Ele provê um substituto, alguém que nasceria da mulher porém não herdaria a pecaminosidade da raça humana, pois seria concebido pelo Espírito do próprio Deus. Sua mãe ficaria grávida sendo ainda virgem. Assim, Deus envia seu próprio Filho para viver em nosso meio,
mesmo sabendo que ele sofreria em nosso lugar, substituindo a humanidade na difícil tarefa da morte. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Romanos 5,15. O Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo é o Evangelho. Lá no início, um justo pecou e com ele toda a sua descendência pecou, e o resultado disso é a morte. Agora um novo justo chega ao mundo sem pecado e decide não pecar. Não se contentando com isso, ele decide consumar o projeto de salvação da humanidade. Ele vai além, morre no lugar de todos que estavam destinados a padecer. Isso é o que justifica a humanidade pecadora, um ato de justiça salvadora de Jesus feito naquela cruz por mim e por você. Por que eu preciso do Evangelho? Para me conectar novamente com o Deus provedor da vida, não somente hoje aqui nesse mundo, porém eternamente. Sem ele sou um motor funcionando sem chances de abastecimento. A hora que o combustível acabar, a morte chegar, é o fim. Por mais bonito, inteligente e rico que eu seja, o motor irá parar de funcionar um dia. A espiritualidade cristã vem então nos oferecer esperança, pois a morte física não é o fim, e sim a continuidade de uma jornada perto de Deus eternamente. Essa esperança está baseada no fato de que o mesmo Jesus que morreu no lugar da humanidade pecadora, não permaneceu morto. Deus, o Pai, o ressuscitou de entre os mortos e posteriormente o levou para preparar morada eterna onde estaremos para sempre conectados com Deus. Perguntas ao seu coração. Você acredita nas boas notícias do que Cristo fez por você? Gostaria de fazer uma oração a Deus dizendo que acredita? O que te impede? Se você ainda não fez isso, faça isso agora. Diga a Jesus Cristo: eu te recebo em meu coração como meu Senhor e Salvador. Como você acha que essas boas notícias podem e devem impactar sua vida no dia a dia?